não existiria fisiculturismo sem laboratório underground. Você querer acabar com isso é você acabar com o fisiculturismo. Hoje, para você preparar um atleta, você usa trembolona, você usa primobolan, você usa vários outros ésteres de testosterona, ou vários outros tipos de hormônio que nenhum laboratório convencional fabrica. Só que para você cobrar moralidade, você tem que ter moralidade. Tá. Um cara que, fala que usa uma Durateston por semana, enche o peito para falar, eu uso uma Durateston por semana e meu GHzinho. O cara que quer acabar com isso falou isso. Eu vi. Ele falou isso? Falou isso. Ele não tá fazendo de forma legal. Porque uma Durateston por semana não é TRT. Então também não é de forma legal. GH, não existe GH para cara de 50 anos. Então esse cara que tá usando GH, por mais que ele tenha uma prescrição médica, ele tá tirando somatropina de uma criança que precisa da farmácia. E eu penso da seguinte forma, eu acho que o certo é o certo e o errado é o errado para tudo na vida. Sim. Tá? Não existe... Se existe meio certo é porque também tá meio errado. Eu acho que a gente sabe do que a gente faz, todos nós somos adultos aqui. Eu não vendo, deixar bem claro aqui, eu não vendo ergogênico. Não tem nenhum vendedor não, hein? Eu faço uso. Certo. Eu, desde, acho que só com 18 anos, que eu usei algum ergogênico de farmácia, tá? Desde 18 anos. Nos 18 anos. Depois disso, foi só através de underground, tá bom? Então, eu acho que assim, pra gente tentar acabar com isso, né? Na verdade, o que eu acho é o seguinte, vou ser bem claro e bem direto. Hoje, não existiria fisiculturismo sem laboratório underground, tá? Não existe o fisiculturismo hoje, como a gente conhece, convencional, tá? Sem laboratório underground. Primeiro que a maioria dos fisiculturistas é tudo baixa renda, né, pai? Não, a questão não é essa. A questão não é... Baixa renda é uma gíria do Rio de Janeiro. Quebrado na solda. Mas vamos... Independente da questão da renda... Quebrado na solda. Independente da questão da renda. Hoje, para você preparar um atleta, você usa trembolona, você usa primobolan, você usa vários outros ésteres de testosterona, ou vários outros tipos de hormônio que nenhum laboratório convencional fabrica. Tá? O que a gente tem na farmácia hoje convencional? Você vai conseguir Durateston, você vai conseguir Deposteron, Decadurabolin, talvez na farmácia... Deca de farmácia? Tem Deca de farmácia? Tem, sim. Tem. Não sei se encontra ainda, mas tinha. É mesmo? Não sei se encontra ainda. Você vai conseguir talvez um hemogenin manipulado, tá? E é isso, mas você não prepara um atleta com isso hoje, tá? Você não prepara um atleta com isso hoje. Então, você querer acabar com isso é você acabar com o fisiculturismo. Eu acho muito difícil uma federação de fisiculturismo, né, de fisiculturismo tradicional, principalmente a federação que é a única que leva pro Olímpia, querer derrubar uma coisa que faz a preparação do atleta, né, que garante a preparação e a qualidade do atleta, e sempre foi assim, tá? A menos que hoje a gente acabe com as federações e todo mundo torne natural. Não, todo mundo torna natural. Beleza, agora acabou. Vai ficar uma merda. É a única maneira de você acabar com o ergogênico. Vamos falar outra coisa aqui, né? Todo o uso de hormônio no fisiculturismo hoje é ilegal. O fisiculturismo é uma modalidade legal, tá? Que usa substâncias ilegais. Ou de formas ilegais. Toda substância utilizada no fisiculturismo hoje é usada de forma ilegal, pô. Já parou pra pensar nisso? Não parei pra pensar nisso. Não parou pra pensar? Não parei. Então eu vou te dar um exemplo. Mas você tem Durateston na farmácia. Hoje o médico ele pode prescrever Duratestons com fins estético ou de performance? Não. Então como é que um atleta open vai usar 5 Durateston por semana? Não usa. Existe CID pra isso? Tem alguma coisa errada aí. Então mesmo se o atleta comprar na farmácia, ele tá comprando de alguma forma ilegal. Sim. Concorda comigo? E o médico colocando ele nele, né? aquilo pra ele ali. Mesmo se ele usou com prescrição, é uma prescrição ilegal. Se ele comprou na farmácia, é de maneira ilegal. Tô falando merda? Não. Talvez quem se complica nessa é o médico, né? Não a pessoa que tá fazendo uso. Não, mas eu tô falando de legalidade. Legalidade, ok. Somatropina É o GH. É o GH. Existe o uso de somatropina com fins estéticos ou de performance? Legal? Não. Negativo. Então o cara que usa tá Bananismo, conseguindo né? de forma ilegal. Então, galera, o fisiculturismo é uma modalidade legal, eu nem digo esporte, é uma modalidade legal que é praticada com substâncias ilegais. Não tem jeito. Aí, vamos citar aqui o exemplo, a gente tá falando de underground. Mas o underground é ilegal, é isso e aquilo, beleza. Você pode conseguir os outros hormônios, a trembolona, o estanozolol, a primabolan, com laboratórios que tem indústria. Existe indústria no Paraguai, a Landerlan, existe a Cooper
Ok, eu concordo. A culpa é do Paraguai Eu também? não sei se é do Paraguai, não. Mas eu não sei. Eu não sei se Landerlan, a culpa é de outro A culpa eu país que eu não não vou saber dizer. Quem tiver aí, Beleza, beleza, galera. Pensa numa coisa. A gente tá falando aqui de legalidade, tá? Sim. Existe a indústria no Paraguai. Como que esse ergogênico entra no país? De forma ilegal. Contrabando. Contrabando. Então, não pode passar pela alfândega, não pode passar pela Anvisa, não pode passar por nenhum órgão responsável fiscalizatório. Ah, mas a indústria lá tem fiscalização. Mas as exigências sanitárias daquele país são iguais aos nossos? Não. Os critérios sanitários são iguais aos nossos? Então, não tem liberação da Anvisa. É outra legislação, né? É outra legislação. Sim. Não tem liberação da Anvisa também. Então, mas é de indústria. Tá, mas você não sabe se aqueles processos têm os mesmos critérios de higiene que tem aqui no Brasil, pô. Não, é uma fábrica, né? Pelo que a gente sabe, é uma fábrica bem consolidada, bem construída, bem amparada com tudo lá. O teor da conversa lá é legalizado. Trouxe pro Brasil já contrabando. É ilegal. Então, assim, eu vi ele defendendo uma questão que é muito interessante de falar dos atletas, os atletas opens, tá? Aí os atletas... Open ou pro? Desculpa. Profissionais. Open não, perdão. Atletas profissionais que se fizerem merchan, se forem garotos propagandas de laboratório underground, perde o Procard. Tá, vamos lá. Eu discordo com isso em diversas formas, tá? Primeiro, cara, a gente vive hoje um cenário... Quero te ouvir também sobre o assunto, não foge não. A NPC fez um bem enorme... mais técnico. A NPC fez um bem enorme pro fisiculturismo no Brasil. Levar para todo mundo trazer o Procard, né? Isso é inegável. Concorda comigo? Isso foi muito bom, você ter liberdade para competir, mais ou menos. Mas hoje a NPC dá mais de 30 Procards, eu acho, por ano no Brasil. Então hoje, todo ano, são 30 atletas que ganham Procard. Você acha que as empresas de suplemento têm capacidade de pagar salário para todos esses atletas? Claro que não. Muitos deles sobrevivem de whey protein. Quantos atletas profissionais hoje têm um salário de uma empresa de suplementos? Difícil pra caralho, pô. Se colocar, eu acho, eu vou chutar um... Se não criar conteúdo, tá fudido. Eu vou chutar uma besteira aqui na minha cabeça, que sejam 10% talvez dos atletas profissionais hoje no Brasil tenham o patrocínio de uma empresa de suplemento com um salário, tá? As empresas de ergogênico hoje sustentam esses atletas para viver do esporte. Não é barato. Inscrição, pintura, foto, passagem, hospedagem. Fotinha. Não é barato. Certo. Então, eu acredito que a Federação de Fisiculturismo, né, que entrar nessa briga para impedir que os atletas profissionais divulguem o que eles estão usando. Gente, o cara está divulgando o que ele está usando. Hoje em dia não tem mais esse papo de... porque a justificativa é essa. O cara divulga uma coisa, vende e compra outra. Pouquíssimo hoje. Hoje é muito pouco. Talvez os caras que estão lá na Open, mas isso é muito pouco, porque hoje os laboratórios underground entregam coisa com qualidade. Como você sabe disso? Eu faço exame periódico, a maioria dos atletas faz exame periódico. Fiz agora recentemente. Eu acho que... Nas alturas. Vocês fazem uso de laboratório underground. Sim. Eu uso. Tô querendo comer até a parede. Sempre que eu tô vestindo a camisa... Eu quero fazer um contraponto depois, João, se me permitir. Vamos lá. Sempre que eu uso a camisa de um laboratório é porque eu tô usando aquele produto. Então, voltando ao assunto, se uma federação de fisiculturismo, do fisiculturismo tradicional que a gente tem hoje, entrar nessa seara de impedir os atletas de divulgarem as marcas de ergogênico, tem uma tendência muito grande do esporte diminuir muito o volume de atleta. Já é uma merda do esporte, cara, aqui no Brasil, cara. Eu acho que vai diminuir muito, porque o esporte não é um esporte acessível, tá? Então, as empresas de ergogênico, por mais que... Não tô falando que é certo, tá, gente? Mas existe a questão do legal e do moral. Só que pra você cobrar moralidade, você tem que ter moralidade. Tá. Um cara que, fala que usa uma Durateston por semana, enche o peito pra falar, eu uso uma Durateston por semana e meu GHzinho. O cara que quer acabar com isso falou isso. Eu vi. Ele falou isso? Falou isso. Ele não tá fazendo de forma legal. Porque uma Durateston por semana não é TRT. Então, também não é de forma legal. GH, não existe GH para cara de 50 anos. Então esse cara que está usando GH, por mais que ele tenha uma prescrição médica, ele está tirando somatropina de uma criança que precisa da farmácia. Então, para você falar de legalidade e moralidade, você tem que estar na moralidade e na legalidade, acredito eu.